Vamos dar seguimento. Como iniciar uma carreira de sucesso no Tribunal do Júri? É isso que o Dr. João Ricardo Batista irá nos contar. Especialista em direito penal e ficou conhecido por trazer uma atuação inovadora no Tribunal de Júri. A partir de agora, ele irá dividir suas experiências conosco. Seja bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa tarde. Olá. Olá, boa tarde. Não sei se estão conseguindo me ouvir. Oi, doutor. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo claro. Pode dar seguimento. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu até sair aqui do... É porque está chovendo muito aqui em São Paulo e nós estamos tendo um pouco de problemas na conexão, né? Caiu de novo? Voltou? Voltou? Então, doutor, é com você. Vamos lá. É que está chovendo muito aqui em São Paulo. Perfeito, perfeito. Antes de mais nada, quero agradecer ao convite do Cocaju, esse congresso tão especial e que tem reunido tantos acadêmicos e operadores do direito como um todo. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês para falar sobre um tema desse que é tão especial para mim, que é o Tribunal do Júri. Vamos lá. O tema proposto é como iniciar sua carreira no Tribunal do Júri. Então, antes de mais nada, saiba você, colega que está me assistindo aqui nesse momento, que está assistindo ao Congresso Cocaju, o Tribunal do Júri não é um local fácil de se entrar, não é qualquer pessoa que consegue entrar no Tribunal do Júri, justamente porque nós estamos falando de um caso geralmente muito complexo, que envolve um crime doloso contra a vida, onde o indivíduo pode pegar uma pena altíssima. Então, você que acabou de se formar, saiba de uma coisa, muito dificilmente alguém, né, que está ali sendo acusado de um crime doloso contra a vida, vai chegar e bater no seu escritório, lá, boa tarde, você, doutor fulano de tal, que acabou de se formar, fiquei sabendo que você pegou a sua carteira da OAB agora, pois bem, estou com uma causa aqui importantíssima, pode me deixar, não fui eu que fui o autor dos fatos, e eu estou com muito medo de ser condenado, e eu estou aqui com 30, com 40 mil reais para te contratar, porque eu acredito que você é uma pessoa esforçada. Isso aqui não vai acontecer. Muito pelo contrário, as pessoas que estão com o destino em risco, eles vão acabar contratando um dos grandes figurões do Tribunal do Júri, ou o melhor advogado que eles queiram contratar. E você me pergunta, e aí? Quando que eu vou ter essa experiência? Quando que eu vou ter esse reconhecimento sem ter o meu primeiro júri? Tá? Então, antes da gente entrar nessa problemática, a proposta da minha palestra é exatamente isso, é a gente responder essa pergunta, uma pergunta muito, muito importante e que deixa aflitos muitos advogados que têm, advogados e acadêmicos e operadores do direito em geral, que pretendem atuar no Tribunal do Júri. Vamos lá. O que é o Tribunal do Júri, primeiramente? O Tribunal do Júri, na minha concepção, é o palco mais democrático do judiciário. É onde a lei, por meio da Constituição, devolve ao povo a competência de julgar os seus pares, julgar aqueles iguais a ele mesmo, né? Poxa, quem a não ser um próprio ser humano consegue se colocar no lugar do outro ser humano, sentir as suas dores, sentir os seus dramas, suas afeições, os seus medos naquele momento do fato, quando possivelmente a vida do indivíduo estava por um fio, e ele acabou tomando a atitude de agir como agiu, ou muito pelo contrário, sequer agiu, não foi ele o autor dos fatos, e ele se vê acusado de uma acusação gravíssima, de supostamente ter tirado a vida de outra pessoa. Então esses sentimentos, essas dores, esses dramas, esses medos, só são sentidos por outros seres humanos, e não por entes judiciários e tal, né? Então a Constituição devolve ao ser humano, à sociedade, através do povo, do jurado, julgar crimes dolosos contra a vida. Daí a importância. Muitas vezes o Tribunal do Júri, o processo do Tribunal do Júri,
Vem através de uma acusação inicialmente, o indivíduo se vê acusado durante todo um processo, depois de uma investigação policial, depois do Estado acusá-lo de inúmeras maneiras, de fazerem perícias e tal, e aí quando chega no plenário do júri, o advogado, com a sua voz, com a sua oratória, com a sua capacidade de persuasão, ele acaba mostrando aos jurados, que são os efetivos julgadores da causa, uma nova ótica, uma nova maneira de se visualizar aquele processo, e acaba muitas vezes mudando os rumos de todo um caminhar processual, trazendo justiça ao caso concreto e realmente conseguindo atribuir àquele indivíduo a justa absolvição. Ou, muitas vezes, uma aposição de uma pena justa, uma pena em concreto que realmente satisfaça os anseios sociais de justiça e coerência processual. Olha que beleza! Você, advogado, tem a possibilidade, você, acadêmico de direito, tem a possibilidade de, quem sabe, ser o protagonista dessa fala toda e defender um ser humano justamente quando a sociedade toda aponta os dedos para ele. Tá? Então tá aí a beleza do Tribunal do Júri. Outra coisa, que no Tribunal do Júri vige a plenitude de defesa. Então, antes de mais nada, só para você se situar no que é o Tribunal do Júri, no judiciário como um todo, na advocacia criminal, no direito criminal, a gente tem a ampla defesa, que é o indivíduo poder se defender pessoalmente, com o seu interrogatório, com a sua versão, ele se defende de forma pessoal, ou seja, sua defesa pessoal, o juiz pergunta para ele se ele é autor dos fatos, ele responde, se sim, se não, ele se defende perante ao juiz, e ele também tem o direito de ter uma defesa técnica, que é a presença do advogado. Então, a ampla defesa nada mais é do que a junção de autodefesa e defesa técnica. Agora, no Tribunal do Júri, para além da ampla defesa, a gente tem a plenitude de defesa, que é a capacidade do indivíduo ser defendido, para além do seu depoimento pessoal ou de uma defesa técnica, ele pode ser defendido com todos os elementos do mundo real, do mundo histórico, teatral, da oratória, retórica, imagens, elementos, objetos, desde que não sejam crimes, não sejam ilícitos a sua apresentação no plenário do júri. Então, muitas pessoas me perguntam, plenário do júri é teatro? Pode até ser. O teatro ele é filho da retórica de Aristóteles, de Platão. Muitas vezes nós nos utilizamos de elementos figurativos no Tribunal do Júri. Então olha que beleza, você, tribuno, você acadêmico, pode, quem sabe, sonhar em andar, em pisar no Tribunal do Júri. E aí uma coisa que eu quero deixar bem claro, poxa, quantas vezes eu dando aulas em faculdade, substituindo professores, eu perguntei quantos aqui querem advogar? Aí um ou outro, dedo mingado ali, levanta o dedo falando que quer advogar. A maioria das pessoas querem cargo público, quer posições jurídicas de relevância e se esquecem da beleza da advocacia. A advocacia acaba sendo olhada com desprezo. Só se olha para a advocacia como o que sobrou. Se tudo der errado, eu vou advogar. Isso não foi diferente comigo. Eu, com 18 anos de idade, eu passei num cargo público, num concurso público, eu era fiscal do Inmetro. E aí não foi diferente, eu queria melhorar de cargo público, eu achava que a felicidade, a estabilidade, a remuneração, a satisfação profissional só se daria dentro de um cargo público. E eu comecei a estudar para cargo de delegado de polícia civil. Ok. Comecei a fazer primeira e segunda fase no Brasil inteiro, né, para o cargo de delegado de polícia civil, quando o estado de São Paulo pediu prática jurídica, e eu não tinha prática jurídica. Então eu resolvi por bem começar a advogar. Falei, vou pegar 5 causas por ano, vou advogar no criminal, que é a matéria penal e processo penal que eu mais estudo. Vou advogar aqui no criminal, pegar 5 causas por ano e aí eu satisfaço essa exigência da prática jurídica e continuo a minha saga aqui na busca do cargo de delegado de polícia civil. Surpresa minha, quando eu comecei a atuar na advocacia criminal, sinto até arrepios aqui ao lembrar, eu me apaixonei pela advocacia criminal. Eu vi o poder que o advogado criminal tem nas mãos. O poder de quem sabe quando você vê, você de fora da advocacia criminal, você imagina que da justiça, do judiciário só decorre justiça. Tudo maravilhoso. E aí, do nada, eu comecei a perceber que havia muita injustiça no judiciário, havia muitas acusações excessivas, haviam prisões desnecessárias, prisões ilegais, ilegítimas. Haviam pessoas sendo acusadas indevidamente e às vezes excessivamente.
E aí eu comecei a ver que poder o advogado tem nas mãos de parar toda a máquina estatal e dar um novo rumo para a vida daqueles indivíduos. Eu comecei a ver que eu passei a transformar vidas daqueles que confiavam a mim os seus destinos processuais. Que coisa maravilhosa, eu me encantei com aquilo. E, consequência lógica, automaticamente eu não tive outra alternativa a não ser me ceder aos encantos da advocacia criminal. Comecei a atuar na advocacia criminal. Uma das coisas que eu quero que você saiba, você acadêmico de direito, a advocacia é extremamente bem remunerada. O cargo público, no meu entendimento, eu que já fui servidor público concursado, eu posso te dizer uma coisa. O cargo público é uma gaiolinha de ouro. É uma gaiolinha de ouro onde você fica muito confortável pastando o alpiste da estabilidade do cargo público. É bom? É bom. É satisfatório? É satisfatório. Mas autonomia financeira e profissional você só vai ter na advocacia criminal. Possibilidade de trabalhar a hora que você quiser, tirar férias quando você quiser, pegar quantas causas você quiser, sem limite remuneratório. Sabe? Você não tem... O céu é o limite para a advocacia. E aí eu quero, assim, para te encher os olhos e para te motivar você vir para a advocacia criminal, presta atenção. Vai lá na tabela do OAB do seu estado e verifica quanto é o valor mínimo remunerado para cada ato processual. Não estou falando só para advocacia criminal, não. Vai lá para advocacia civil, vai para advocacia trabalhista, advocacia previdenciária, dá uma olhada nos valores mínimos remuneratórios. Aqui no meu estado, para fazer um júri, para fazer uma sustentação em plenário, só uma sustentação, tá? Um dia de julgamento em plenário, R$16 mil. Mínimo, valor mínimo. Para se gerir um processo no tribunal do júri, o mínimo, R$25 mil. Um habeas corpus, R$5 mil. Uma peça, uma ação autônoma, chamada habeas corpus, R$5 mil. Pois bem, a advocacia é muito bem remunerada. E hoje, na advocacia criminal, eu consigo oferir valores bem maiores do que aqueles cargos que eu pretendia anteriormente e o cargo que eu mesmo exercia, né? Poxa, quantas vezes a advocacia criminal não é mostrada ao acadêmico dessa maneira? Sobretudo o Tribunal do Júri, que é um local muito, muito bem remunerado. E quando eu digo remuneração, não é só remuneração financeira, não. Saiba de uma coisa, a maior remuneração que o tribuno, que o advogado criminalista que atua no Tribunal do Júri tem, é a possibilidade de verificar que com o seu trabalho ele conseguiu mudar os rumos da vida de um indivíduo que estava na iminência de ser acusado indevidamente, de ser condenado injustamente. E aí você, só você que vai se tornar advogado, você acadêmico que ama e busca a justiça, você consegue ver que o Estado ele tenta equilibrar numa injusta balança. De um lado, todo o poder estatal, polícia, perícia, investigação criminal, delegados, escrivãos, polícia militar, toda a força estatal de um lado e do outro lado está só você. Você e o seu cliente esgualepado, muitas vezes pobre, muitas vezes sem condição de buscar e alcançar a justiça. E olha que satisfação. Você vê que pelo seu trabalho você consegue explanar as suas teses, a sua forma de olhar para aquele caso. Toda injustiça que muitas vezes foi simplesmente negligenciada pelo Estado, toda justiça que foi negligenciada pelo Estado é alcançada através do seu trabalho. Que coisa fantástica. Tem júris que eu chego no final do júri exausto, cansado, extremamente feliz com o resultado satisfatório. E aí eu lembro, nossa, tô ganhando tantos reais para estar aqui, fazendo algo que eu amo e que eu faria de graça. Eu gostaria que você, assim, desde já entendesse que o advogado criminalista que atua no Tribunal do Júri, ele é um transformador de destinos. As pessoas que entram no seu caminho, elas vão sair transformadas. Seja pelo resultado positivo que você vai alcançar, um resultado de justiça, é claro, né, que você vai alcançar na vida deles, ou por um excelente trabalho exercido em plenário, fruto de muita dedicação, e algo que dá muita satisfação para o cliente ver que você se dedicou à causa dele, e que ele não teria uma defesa melhor que a sua. Vamos lá. Ok, como fazer, como eu, acadêmico, que agora entendi que o Tribunal do Júri pode ser o meu palco de fala, eu que gosto de falar, gosto de oratória, gosto de fazer... gosto de buscar justiça, gosto de alcançar resultados positivos com o meu trabalho. Se você acha que esse é o seu local de fala, aí começa um drama. Eu não vou passar pano quente aqui falando para você que é fácil. Não. Muito pelo contrário. Você é acadêmico, vai acabar sua faculdade, no 10º semestre, você vai dar de cara com monstros, com gigantes que você vai ter que batalhar. Primeira coisa, você vai sair sem dinheiro.
Você vai ter que passar na OAB. Não é fácil passar na OAB. Você vai ter que enfrentar um mercado com mais de 1.200.000 advogados. Você vai ter que enfrentar o descrédito que o cliente vai ter contigo porque você não tem experiência. E às vezes, de lambuja, ainda você vai ter um FIES para pagar. Esse é o cenário. Sem escritório, sem colegas profissionais, sem experiência. Muitas vezes indo para um mercado que tem uma concorrência avassaladora. Esse é o cenário. Aí eu quero te contar uma coisa. Eu hoje atuo no Brasil inteiro. Faço o Tribunal do Júri, quem me acompanha, @João Ricardo Batista, depois vocês me acompanham no Instagram. Faço júris no Brasil inteiro, eu tenho júris semanais. Tem semana que eu tenho 2 júris por semana. Adquiri a minha independência financeira, adquiri a minha independência profissional, e para mim não foi diferente. Esse foi o cenário que eu encontrei no começo da minha advocacia. E eu vou mostrar para vocês, a proposta dessa palestra visa mostrar para vocês os caminhos que eu percorri para que de alguma maneira você possa se espelhar e quem sabe fazer de uma maneira parecida, dentro dos seus moldes, é claro, dentro das suas possibilidades, para que você consiga alcançar autonomia profissional como advogado e, acima de tudo, consiga se introjetar no Tribunal do Júri, que é esse palco de tanta justiça, que eu sou até suspeito para falar de tanto que eu amo. Vamos lá. Primeira coisa, não vai ser fácil e você vai precisar de caminhar por um duplo viés que anda em paralelo. Primeira coisa, a construção de si mesmo. Segunda coisa, como você vai publicitar esse eu jurídico que você tem construído. Tá ok? Vamos lá. 2 aspectos. Muita atenção. Ninguém contrata um profissional mais ou menos. Ninguém contrata um profissional nota 6, nota 7. Ninguém contrata um profissional que ele não admira. Para que você seja um profissional admirado, é fundamental que você construa-se a si mesmo. Ok, o seu palco é o Tribunal do Júri. É lá que você quer atuar. Você admira os grandes tribunos. Você admira uma boa oratória. Mas você não tem uma boa oratória, você não tem experiência, você não sabe por onde começar, não conhece o rito do Tribunal do Júri. Fica difícil. Então, te digo uma coisa. Experiência se ganha não é só ativamente. Pode ser passivamente também. Quantas e quantas vezes no início da minha carreira eu fiz o quê? Ia para o Tribunal do Júri e eu era um piolho de Tribunal do Júri. Eu assistia inúmeras sustentações. Eu levava meu caderno de anotação e eu anotava cada uma das falas dos defensores públicos. Analisava os acusadores, os promotores de justiça. Verificava os argumentos e as teses de acusação e defesa, quando elas davam certo, quando elas davam errado, quando elas eram mais ousadas, por que das escolhas daquelas teses. Assistia. Concomitantemente, eu estudava o rito do júri. O júri é um local muito peculiar do judiciário. Ele é um órgão do judiciário que tem, por exemplo, princípios como esse que eu te falei, plenitude de defesa. É no Tribunal do Júri que a gente tem a plenitude de defesa. Em que outro local a gente vai ter a plenitude de defesa, se não no rito do júri? Eu estudei muito o rito do Tribunal do Júri. O rito do Tribunal do Júri. Estudava como isso era colocado em prática. Como os tribunos, os advogados sustentavam aquilo. Ok, uma coisa, anota na sua mente, no seu caderno. Tribunal do Júri não é só plenário. Tribunal do Júri não é só plenário. Engana o advogado que achar que ele vai resolver tudo no plenário. O processo de júri tem um procedimento, um processo completo que começa lá da denúncia. Digo mais, começa lá no flagrante, no momento da prisão, nos atos investigatórios da Polícia Civil. Ele muitas vezes perpassa aos recursos depois da pronúncia. São 2 fases, conheça essas fases. Não vou gastar meu tempo hoje discutindo sobre os elementos técnicos do Tribunal do Júri, porque isso você pode estudar, você pode abrir um livro, pode abrir uma doutrina, pode investigar. O Tribunal do Júri não é só plenário. E o que eu fiz no meu começo? Comecei a estudar processos reais. Aqui na minha cidade, os processos são digitais. Então, o que eu fazia? Eu ia lá na vara do júri, pegava a ata de audiências do mês e estudava processos. Antes de ir lá no plenário assistir a sustentação, eu já estava processo dado, eu já sabia tudo que tinha sido, o porquê de cada recurso, por que eles tinham acontecido, como eles tinham acontecido, qual foi a estratégia processual tomada pelo advogado ou pelo defensor público. Estudava o processo antes mesmo do plenário acontecer. Estude processos reais. Se na sua cidade tem processos físicos, estude processos físicos. Ah, doutor, mas eu não sou advogado ainda, não tenho acesso a esses processos. Escola em quem tem acesso a eles.
Aí vai a segunda dica. Você acabou de se formar, ou você que é acadêmico, faça estágio com um bom advogado criminalista. Proponha a ele para acompanhá-lo. Forneça o seu trabalho, ainda que gratuitamente. Lembre-se que lucro nem sempre é dinheiro. O lucro nem sempre é dinheiro. É importante que você aprenda a sociabilizar e a se relacionar, advocacia e relacionamento, se relacionar com grandes tribunos. Mas não vai só querendo sugar dele. Fala assim, doutor, fulano de tal, eu sei que o senhor é experiente no tribunal do júri. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada e o senhor vai ver isso quando eu estiver trabalhando com o senhor. Não quero nem dinheiro, eu quero a oportunidade de te surpreender. Eu quero a oportunidade de o senhor me dar 2 horas por dia, me abrir os seus processos para eu fazer relatórios para o senhor já chegar pronto no processo. Vou estudar tudo do processo, vou te fazer relatórios, vou te ajudar a redigir peças, vou te acompanhar em flagrantes, o que o senhor puder, eu vou ajudar. Mas eu preciso da sua oportunidade. E aí você começa a atuar, isso aí serve para advogados ou para estagiários, tá? Você que é acadêmico. Se aproxime de grandes advogados. Eu, no meu escritório, eu tenho alguns acadêmicos, eu tenho advogados que me acompanham nesses moldes. Eles aprendem muito. Aprendem com a minha prática, aprendem com as minhas estratégias aplicadas a processos reais. E aí você começa a linkar a sua teoria que você estudou com a prática, como isso se aplica na prática, como é uma tese de inexigibilidade de conduta diversa, como se dá legítima defesa no mundo real, e aí, quais são as excludentes de culpabilidade, quando uma excludente de culpabilidade se diferencia de uma excludente de antijuridicidade e licitude. Quais são as fases do júri? Quando que é possível uma pronúncia? Quando as alegações finais devem ser exaustivas e quando elas devem ser genéricas? Quando há um recurso desse distrito, depois de uma pronúncia? Poxa, são inúmeros aspectos. Laudo de insanidade mental, incidente de insanidade. Quantos aprendizados você pode aprender? E muitas vezes você é advogado ou você é acadêmico, só se satisfaz em tirar 7 na faculdade ou em entrar com as suas açõezinhas normais, né? Atuar naqueles processos comuns. Ok. Dadas essas considerações, você ainda não está no júri. Você ainda não consegue entrar no júri justamente porque você ainda não tem algo muito importante, que é a experiência. Experiência de tribuna. Agora eu vou te falar uma coisa. Não ouse pisar no plenário sem estar habilitado tecnicamente. Lembra que eu falei? Construir-se a si mesmo. Tenha confiança no profissional que você é. O profissional do júri, o tribunal do júri, o tribuno, ele não é um tribuno nota 7. O trabalho tem que ser de excelência. Eu gosto muito de uma frase de Aristóteles que fala que a excelência não é um evento, é um hábito. A gente é daquilo que a gente faz repetidamente. Então faça repetidamente o que você ama, o que você almeja. Quer atuar no tribunal do júri? Não é para assistir 10, 15 plenários, não. É para assistir todos que você conseguir. São 100, 200, quantos plenários você conseguir. Até hoje, eu saio do meu escritório e vou sentar para assistir plenários de colegas, para ganhar experiência. E eu tenho muitos e muitos plenários na minha carreira e mesmo assim, eu sento para adquirir experiência, assista todos os plenários, ganhe experiência, seja fazendo ou seja assistindo. Aí você me fala, mas doutor, quando que eu vou fazer o meu primeiro plenário? Você vai fazer o seu primeiro plenário quando você estiver capacitado, habilitado tecnicamente, souber tudo do rito do júri, tiver experiência de plenário assistindo. E aí eu te digo uma coisa. Sabe aquele colega que eu disse, aquele profissional, aquele advogado, aquela pessoa que eu disse para você se aproximar? Aí seria o melhor momento de começar, pela primeira vez. Começar como auxiliar. Começar, quem sabe, vai aparecer uma causa para você. Você vai chamar um colega para atuar contigo. Não ouse colocar o destino do seu cliente em risco. Ali no plenário decorrem muitas imprevisibilidades. Por mais preparado que você esteja, pode acontecer coisas que você nunca imaginou e nunca presenciou, ainda que assistindo inúmeros plenários. E é aquele colega mais experiente, que já fez mais plenários, que ele atua no plenário do júri com uma tranquilidade maior que a sua, ele vai poder te ajudar. E é importante que os seus primeiros plenários você esteja acompanhado de um bom advogado criminalista, de alguém que já atuou muitas vezes no tribunal do júri, para ele poder te socorrer, caso aconteça algo de errado, algo que você não estava planejando, algo que desestabilize você. Saiba que a desestabilidade emocional é algo comum. Qualquer um, por mais experiente que seja, quando ele pisa no plenário do júri, dá aquele friozinho na barriga, isso é normal. Quando você perder esse friozinho na barriga, alguma coisa está de errado, você está muito soberbo, né? Mas saiba que
Essas imprevisibilidades, elas acontecem. E você vai conseguir gerenciar elas a partir do momento que você tiver experiência. Então saiba disso. As primeiras vezes que você for pro plenário do júri, não vá sozinho, chame um colega mais experiente. Aí a pergunta, como eu vou entrar no plenário do júri? Quando vai ser que eu vou iniciar minha carreira? Esse é o tema da palestra. Começar. Meu primeiro caso. Vamos lá. Sugiro você, depois de experiente, depois de acompanhar um advogado mais experiente, depois de assistir números plenários, você vai começar a se divulgar como advogado criminalista. E eu sugiro você começar a se divulgar até mesmo na faculdade. O marketing jurídico, o marketing digital, o marketing de conteúdo, ele pode ser feito aqui, hoje. Você na faculdade pode começar hoje. Mas como, doutor? Eu vou falar para quem? Você vai falar para aquelas pessoas que seriam seus possíveis contratantes. Você vai daqui a um ano, depois de publicar inúmeros conteúdos jurídicos, você vai ser reconhecido como uma pessoa que não é um iniciante, que desde a faculdade você já focava no júri. E aí eu te digo, poxa, você não vai ter atuações em plenário do júri para publicar. Mas você vai ter uma coisa, o seguinte, você vai estar atuando com advogados, lembra? Quem sabe fazendo um estágio, quem sabe assistindo o plenário do júri. Foi para o plenário do júri, tira uma foto na frente do júri. Grava um stories no Instagram, mostra aqui, ó, mais um dia de preparação em busca do meu sonho, atuar no plenário do júri. Faça amizades. Poxa, o defensor público está vendo você ali, ó, toda semana sentado lá assistindo. Vai ter uma hora que ele vai chamar a atenção dele, vai chamar para conversar. Sabe? Então, assim, a ideia é você começar a mostrar para os seus possíveis clientes que você é uma pessoa que está sempre envolvida com o Tribunal do Júri, que é algo que você ama e é algo que você está focando desde a faculdade. Mostra, quem sabe, os seus estudos. Você não está atuando no plenário do júri, mas está estudando. Estou aqui estudando o rito de júri, mostra os seus estudos. Divide com o seu público algo que te chamou a atenção. Poxa, que legal, o Tribunal do Júri tem 2 ritos. Né? Tem 2 fases. Tem a fase inicial, a fase secundária, antes da pronúncia, depois da pronúncia. Quando que acontece um recurso? Como que é o recurso da pronúncia? Então, assim, você começa a divulgar e dividir com aquelas pessoas que te assistem. Quando você pegar a sua carteira do OAB na mão, ainda você não vai ter experiência prática. E aí eu te oriento outra coisa. Se não aparecerem esses clientes em função da sua própria divulgação durante toda a faculdade, você vai atrás dos clientes. Aonde estão os clientes de júri? Muito provavelmente eles vão estar presos cautelarmente, no presídio de trânsito. Poxa, domingo, olha só, domingo é o dia de visitação. Domingo tem dia, agora não, em pandemia, mas quando tiver visitação, vai lá conversar com as pessoas, dialogar. Oi, boa tarde, sou advogado recém-formado. A causa do seu parente é uma causa de júri. Poxa, em que posso te ajudar? Você começa a conversar, tira uma dúvida de execução penal, tira uma dúvida sobre o próprio sistema carcerário, vai conversando, conectando com as pessoas, mas dia menos dia vai aparecer uma causa para você. Ou o pro bono. Sugiro você não viver de pro bono, tá? Senão você vai ser conhecido como advogado que trabalha de graça. Mas lembra que eu falei que eu vou lá na vara do júri, ia na vara do júri e pegava as pautas de julgamento? Pois bem, daqueles julgamentos vão ter algumas causas que vão estar sob o poder da Defensoria Pública. Não pegue causas de advogados, ok? Você vai ver as causas que estão com a Defensoria Pública. Vai ter alguma causa daquela que vai te chamar a atenção. Você vê que está acontecendo uma acusação injusta. Ou você vê que naquele caso há a possibilidade de um bom resultado ao seu possível cliente. Você estuda aquele processo e vai até no presídio. Como advogado, com a carteira na mão, você pode falar com qualquer preso. E quem sabe a sua primeira sustentação não vai ser nem no plenário, vai ser com aquele réu, com aquele acusado. E mostrar para ele e falar, olha, é o seguinte, eu não tenho plenários, nunca fiz um plenário do júri, mas eu sou muito dedicado, muito esforçado. Para o senhor ver o quanto que eu sou esforçado, eu já estudei o seu processo inteiro, conheço todos os detalhes do seu processo e começa a contar para ele. E ele vai ver, poxa, esse advogado realmente estudou meu processo. E aí você mostra para ele e fala assim, olha, eu quero entrar no tribunal do júri, nunca fiz um júri, mas eu acredito que eu posso alcançar um bom resultado para o senhor. E eu não sei se o senhor confia na Defensoria Pública, se eles já vieram aqui te atender, se o senhor está se sentindo satisfeito. Mas eu acredito que eu posso fazer um trabalho muito bem feito no seu processo se o senhor me der essa oportunidade. E leva uma procuração, e se ele assinar aquela procuração para aquele ato, você entra no tribunal do júri, faça um bom trabalho, de preferência acompanhado de um advogado mais experiente. E aí eu tenho certeza que se você fizer um bom trabalho, a despeito de resultado, tá? Muitas vezes você faz um excelente trabalho, mas o resultado não vem, isso é natural, tem que se conformar com isso. A advocacia é uma função meio, não é uma função fim. O resultado depende do jurado. E é nesse momento, depois de um bom trabalho, que eu tenho certeza que a sociedade carcerária vai passar a te conhecer.
Aquele cliente pro bono vai começar a dizer do seu trabalho, falar, poxa, doutor João Ricardo, aí eu não sei como que é seu nome, Maurício, Ana Paula, Ricardo, Tiago, eu não sei qual que é o seu nome. O cliente satisfeito, ele começa a falar bem de você. E aí você tem que tomar cuidado, porque o cliente insatisfeito, ele fala igualmente. Uma notícia ruim, ela corre muito mais que uma notícia boa. Então se prepare, não coloque a vida, o destino do seu cliente em risco. Tá seguro? Acha que o tribunal do júri é o seu local de fala? Se preparou? Conversou com o cliente? Ele confiou a causa dele nas suas mãos? Vai lá e faça um trabalho excelente, transforme a vida dele. Ressignifique paradigmas naquela vida daquele indivíduo. Eu tenho certeza que ele vai começar a falar de você. E a partir do momento que o seu nome começar a correr nos seus possíveis clientes, vai aparecer 1, 2, 3, inúmeros clientes. Daqui a pouco você está como eu, atuando no Brasil inteiro. Foi assim que eu comecei. Eu tenho 3 anos e meio de advocacia. Só isso. Eu tenho 3 anos e meio de advocacia. E hoje eu vivo exclusivamente da advocacia criminal. Sobretudo no Tribunal do Júri, que é o meu principal local de fala. É lá, eu chego a me arrepiar ao falar. É lá que eu me mergulho de cabeça. Nas podridões do homem. Nas misérias do ser humano, sem as minhas vestes macular. Porque nós, advogados criminalistas, nós tribunos do Tribunal do Júri, nós defendemos direitos. Direitos são direitos independente de quem sejam seus titulares. Direitos devem ser observados e não questionados. Se o indivíduo tem direitos, a despeito dele ter uma extensa ficha criminal, se ele tiver direito, seremos nós, advogados, que defenderemos direitos. E nunca impunidade. Nunca absolvição imerecida. Somos nós esses que defenderão o direito até o fim. Ainda que uma sociedade inteira aponte o dedo para nós falando que nós somos defensores de bandidos. Achem o que quiser. Nós não precisamos de validação social. Nós precisamos de empenho, princípio, na hora de defender direitos. Nós criminalistas, sobretudo advogados criminalistas do Tribunal do Júri, nós defendemos direitos, salvamos vidas e transformamos destinos. Isso é plenamente atingível por você, acadêmico. Você que, quem sabe, hoje, depois dessa palestra, vai mudar, vai virar a chave. Vai começar a ver que um advogado criminalista pode ter uma estabilidade financeira muito maior que qualquer cargo público. Vai verificar que o poder que está nas mãos do advogado criminalista é algo espetacular, impressionante. Você, contra toda a máquina estatal, pode dar novos rumos de justiça na vida de seres humanos. Como eu sempre digo, essa é uma frase minha, o direito é alheio, mas a luta pela justiça é pessoal. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso sacerdócio. Isso é possível para você, acadêmico. Basta você partir por esses 2 caminhos. A construção de si mesmo. Construa-se, seja um profissional de excelência, esteja habilitado tecnicamente quando chegar o seu momento para atuar no Tribunal do Júri. E saiba se publicar, saiba gerenciar a sua carreira, saiba mostrar o seu trabalho, seja em redes sociais ou para o seu próprio cliente. Dessas maneiras que eu sugeri. Existem inúmeras outras maneiras. Eu, possivelmente, no ano que vem, vou lançar um curso de Tribunal do Júri para que a gente trabalhe exaustivamente nisso, mas enquanto isso não acontecer, saiba que esses são os caminhos iniciais para você começar no Tribunal do Júri. Começar nesse palco tão difícil de ingresso. Mas depois que você entrar, eu tenho certeza que você vai se solidificar, vai transformar vidas que vierem no seu caminho e, sobretudo, a maior vida que será transformada, por saber que você tem o privilégio de buscar a justiça e alcançá-la, mesmo contra um Estado e uma sociedade que muitas vezes não reconhece os direitos do seu cliente. Espero ter ajudado a todos. Para quem não me conhece, meu nome é João Ricardo Batista. Siga nas redes sociais, Instagram, @João Ricardo Batista. Fico muito feliz por ter esse contato, esse papo com vocês aqui. Me coloco à disposição integral para sanar qualquer dúvida, para a gente conversar, dialogar. Estou à disposição, como eu sempre digo, minhas mídias sociais são um palco aberto de diálogo, sem qualquer burocracia para ter contato comigo. Obrigado ao Cocaju por essa oportunidade de vir aqui falar com cada um de vocês, né? Palestrar nesse congresso. Estou tentando seguir o tempo aqui que me deram, um tempo exíguo, né? Mas espero ter acrescentado, ter trazido elementos de valor para todos vocês que estão assistindo. E sucesso a cada um de vocês. E desejo que vocês venham para a advocacia criminal, venham para o Tribunal do Júri, transformem não só a vida dos seus clientes, mas a de vocês também. Estamos juntos e finalizo com a minha frase. O direito é alheio, mas a luta pela justiça é pessoal. Sigamos nós sempre juntos. Obrigado, equipe Cocaju, pelo convite de estar aqui com todos vocês.
Obrigada, doutor João. Temos a certeza que a sua experiência com um método diferenciado de atuar no tribunal do júri o torna uma referência dentro da sua área de atuação. E neste momento, doutor, eu gostaria de pedir a sua autorização para transmitir um vídeo do doutor mostrando o seu modelo de atuação no tribunal do júri, que consta no seu Instagram. Mais que autorizado. Fica à vontade. Privilégio para mim o pessoal ver como é uma atuação real no tribunal do júri. Obrigada, doutor. Mas e se fosse você sentado no banco dos réus, qual seria o julgamento que gostarias de receber? Será que esperarias por compaixão, justiça aplicada com retidão? Será que mudarias de alguma forma o seu pensar? Será que ainda estarias pronto a condenar? Firmado na verdade e na própria convicção, decida hoje como se o réu fosse você. Firmado na verdade e na própria convicção, decida hoje como se o réu fosse você. Parabéns. Obrigada. Nossa. Poxa. A gente tem que combinar, temos que combinar, doutor João, da gente fazer um dueto, porque eu também toco violão, a gente pode cantar junto. Poxa, que coisa legal. Gostaria só de dividir com o pessoal o seguinte, olha que interessante. Nesse dia, pessoal, para que eles saibam o que aconteceu, esse foi um momento de peroração final. Depois de um julgamento bem complexo, eu estava ao lado de Fabiano Lopes e de Zanoni Júnior, o advogado muito conhecido, né? Advogou em causas de extrema relevância, do goleiro Bruno e inúmeras outras causas, né? Esse foi o momento final, de peroração final. Depois de um trabalho muito estratégico, muito jurídico apresentado, esse réu ele foi absolvido. E a forma final com que eu explanei as minhas teses e o meu fechamento foi através de uma música. Isso retrata exatamente aquilo que eu falei lá no começo da palestra sobre a plenitude de defesa. Quando que num julgamento normal a gente poderia olhar para um juiz e cantar uma música para ele e buscar absolvição? No tribunal do júri isso é possível porque a gente se utiliza de elementos que são extrajurídicos, como uma música, teatro, retórica, oratória, heurística e inúmeros elementos que são extrajurídicos. Então isso é a maior prova de que no plenário do júri cabe tudo que for legal, lícito, e mesmo que ainda não esteja abarcado pelas ciências jurídicas, né? Doutor, eu fico muito feliz em tê-lo aqui no 2º Cocaju, Congresso de Orientação de Carreira Jurídica. Gosto de trazer profissionais que façam diferença no mercado. O doutor é uma pessoa que está sendo muito comentada entre os acadêmicos pelo modo de atuação e de inovação, porque aquela advocacia tradicional está ficando para trás e quem não se adaptar aos novos modelos vai ficar para trás também. Doutor, muito obrigado pela sua participação no 2º Congresso de Orientação de Carreira Jurídica. Obrigada por dispor um tempinho da sua agenda, que é extremamente lotada. Eu acompanho o doutor nas suas redes sociais, eu fico muito grata. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo palco, pela voz, pela oportunidade de estar aqui falando a todos esses acadêmicos, todos esses operadores do direito. Contem comigo sempre, é um grande privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau.